sublime voz da vida. Este é o novo CD de Ricardo Sardinha. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública de hoje. Nós queremos, antes de fazer a nossa prece, dar uns avisos. A Casa Espírita oferece tratamento espiritual de adultos, com triagem toda segunda-feira, às 19h45. Também temos o tratamento espiritual de crianças e adolescentes, que acontece no sábado pela manhã, a partir das 7 horas. E também queremos falar sobre o Clube do Livro Espírita. Este é o livro do mês de março, Cavaleiro de Lumières, de Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Você faz uma assinatura mensal, recebe um livro de capa e contribui com a casa. Neste mês, este livro está saindo por R$ 20. Então, quem quiser colaborar, é só procurar a livraria no final da reunião. Estamos também já há 3 semanas com a Escola de Estudos Espíritas, todos os sábados, é semestral, e as aulas iniciam a partir das 16h45. Estão todos convidados. Então, vamos preparar a nossa prece, convidar a todos a fechar os olhos para que possamos concentrar na oração, elevar o nosso pensamento a Deus, Jesus, em agradecimento por mais uma noite em que nos reunimos para o estudo do Evangelho. Rogamos, Senhor, a sua assistência fraterna e amiga, para que possamos compreender os seus ensinamentos e aplicá-los, Senhor, no nosso dia a dia. Que a tua paz esteja em nossos corações, nos auxiliando e nos conduzindo no dia de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação. E o Everaldo vai estar conduzindo o estudo conosco. Boa noite, né? Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Para mais uma noite de estudo, de aprendizado, de lembrança do Evangelho de Jesus, né? Então, começando o Evangelho segundo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, concluímos aí o capítulo 3, né? E hoje nós adentramos o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tema interessante. Um dos princípios da doutrina espírita, né, que é a reencarnação, e do qual sempre é bom a gente recordar, a gente, né, observar essa lição, porque nós estamos nessa oportunidade, justamente provando dessa bondade do Pai, que é a reencarnação para todos nós, né, que nos faculta a reencarnar, que nos proporciona essa experiência no corpo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desta mensagem, dessa informação sobre a reencarnação, e justamente falando do tema ressurreição e reencarnação, a diferença dessas duas definições, né? Olha só essa pergunta aqui. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nós somos criados, né? Nosso destino é a angelitude, correto? Todo mundo se transformar em anjo. É esse o nosso programa do Espírito, né? Um programa traçado por Deus, para todas as suas criaturas, que nós, né, alcancemos esse estágio de angelitude, de perfeição, de pureza. Essa é a proposta, né? Agora, como alcançar esse estágio de perfeição? Se nós que estamos aqui na nossa encarnação, alguns já estão, né, do meio para o final, né, outros estão mais no início. A gente não sabe também o dia que a gente vai partir, né? Não temos a data, temos o bilhete, mas não tem uma data ainda, né, definida, não sabemos. Já temos o bilhete de volta.
Só não sabemos quando será. Mas estamos cada um com uma situação, com uma experiência, com um programa, né, na nossa encarnação. E a gente percebe que a gente vem lutando com algumas dificuldades, né, ao longo dessa encarnação, que a gente até agora não conseguiu, algumas a gente não conseguiu vencer ainda. Não sei vocês, mas eu tenho situações que eu não consegui ainda resolver. Situações que eu falo de imperfeições, de impurezas ainda, morais. Não sei se vocês também têm alguma coisa assim ainda. Hã? Fala assim, passando, entra, né? Passa, entra um período, vem outro, e a gente ainda observa, eu não consegui vencer essa dificuldade ainda. E a gente vai percebendo que vai caminhando, a encarnação vai passando, o tempo vai acontecendo, e a gente não resolveu aquela problemática no campo moral. Aí a gente vai enxergar, poxa, será que eu vou ter uma outra oportunidade para mim trabalhar essa dificuldade? Como depurar, então, como chegar a esse estado de angelitude se a gente não tiver uma próxima oportunidade? Como pode a alma chegar no estado de perfeição, né? Alcançar uma morada celeste, um espaço de harmonia e de paz, se nessa encarnação a situação foi turbulenta, não conseguiu, né, organizar-se, e aí entra para o mundo espiritual numa situação de dificuldade. Como é que fica para essa criatura? Ele vai ficar condenado eternamente no sofrimento ou ele vai ter uma oportunidade? Lá do Livro dos Espíritos, né? Olha a resposta. Então, para depurar sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a gente não completou, não conseguiu atingir aquele grau de pureza, a gente vai o quê? Para mais uma prova, mais uma existência, né? Abre-se a porta novamente da encarnação, faz uma nova programação e nós embarcamos nela, né? E cá estamos, né? Nessa programação. Estamos, né, passando pela prova da reencarnação. Mergulhamos no corpo de carne, né, um planeta de expiações e provas, para mais uma experiência que estamos. Uma nova existência, né? Então, só dessa forma a alma consegue, então, de encarnações em encarnações, ela vai se depurando. A gente observa muito essa questão hoje, já de algum tempo, crianças que reencarnam já com condição de intelectualidade, de sabedoria, fora da curva, né, digamos assim. Mas como que ela já traz essa bagagem? E hoje, com a questão da internet, a gente vê, né, vídeo de crianças aí falando assim, dando aula, conversando sobre assuntos que a gente não consegue ainda entender. Criança, de onde esse espírito trouxe essa bagagem? Porque ele já tem essa informação. Nós adultos aqui, né, por meio da entrada da encarnação, não temos essa condição ainda. Prova da reencarnação, prova que esse espírito, né, ele está retornando já com uma bagagem, com um conhecimento, com uma conquista de outras épocas, para mais uma experiência, né? E aí vem um termo, né, que está sempre colocado no Evangelho, e a gente precisa, né, novamente aqui, né, recapitulando, ressurreição e reencarnação. Qual a diferença? Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, uma explicação interessante sobre essa dúvida aí, né? Qual a diferença, então? Ressurreição é a volta à vida, o corpo que já está morto, porque a ciência demonstra ser impossível. Então, na época do Cristo, né, os judeus, o povo hebreu tinha essa certa dificuldade ali em distinguir ressurreição de reencarnação. E aqui Kardec traz no Evangelho esse aclaramento para a gente, né? Ressurreição, é possível a ressurreição? Não. Já depois dos elementos dispersos, como é que ele vai reaver, né? Reorganizar
para voltar o espírito daquele povo. É lida, Isso. foi Se decompôs, né? Não tem como retornar. Então, é impossível. A ciência já ensina para a gente. E a reencarnação? O que é a reencarnação? É a volta do espírito à vida corpórea, né? Mas em outro corpo. Isso aqui é mais vantajoso, não é isso? Você imagina a ressurreição, você voltar com o corpo cheio de dor. Enfermidades, né? Retomar aquele corpo já todo, né? Mutilado com dificuldade, isso é uma coisa bem desagradável, não é isso? E com a reencarnação não é mais vantajoso? O corpo novinho, né? Novamente, uma ferramenta nova para nova oportunidade. Então, a reencarnação é esse retorno, né? Do espírito para uma nova experiência em um outro corpo. Preparando para, né? Veja, tudo, né? Colocado, preparado para que ele possa ter ali uma nova experiência, né? Retornar ao lar, ao lado de pessoas. Ele tem uma ligação, muitas das vezes, tem um compromisso, tem uma situação a resolver. Ele volta, né? Volta naquele lar, onde a família, muitas das vezes, aguardando ansiosamente, né? Aquele espírito retornar, para que possa botar aquela convivência, continuar aqueles laços, né, de afinidade, ou também espíritos que precisam reorganizar, né? De repente, numa encarnação não conseguiu se amar o suficiente, teve dificuldade, teve, né, inúmeros problemas, eles retornam muitas das vezes no lar, no seio da família ali, aqueles espíritos que foram do passado, para que possa fazer um recomeço, né, reatar os laços, aprender a amar um ao outro. De repente, um inimigo lá do passado que volta no corpinho de criança ali, para que possa terminar aquele processo de ódio, de angústia, de desamor que teve no passado. Ele retorna. Os judeus e a reencarnação. Então, na época do Cristo, né, os judeus tinham já um certo conhecimento, mas não sabia distinguir, né, com uma certa clareza essa situação. Sabiam que quem viveu podia reviver, mas não sabiam como isto podia acontecer. Tinha uma leve ideia, né, dessa situação que poderiam retornar, mas como isso ia acontecer? Como é que a pessoa, né, retornaria para novas experiências? Tinham essa grande dúvida. Tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Como é que era o processo reencarnatório? Eles não tinham a informação que nós temos hoje na doutrina espírita. Em obras, principalmente obras de André Luiz, que retrata, né, que traz para a gente com detalhes o processo da reencarnação. O processo de ligação, né, do espírito junto ao corpo, toda a organização junto ao mundo espiritual para aquele espírito reencarnar. Então, com detalhes, né, com detalhes muito finos, muito, né, intrínsecos de cada situação, de cada pormenor de uma encarnação. Isso está nas obras de André Luiz. Então, olha só. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. Eu não tinha bem essa definição, em vez de acabar a ressurreição, a reencarnação, para definir uma mesma situação. E a reencarnação também no Antigo Testamento. Então, essa situação da reencarnação é um tema, ele não é novo, né? O Espiritismo não inventou essa temática, não trouxe, ele já existia, já tinha essa informação no planeta, já tinha sido oferecida à humanidade. O Espiritismo vem ainda melhorar essa informação, expandir ela, né, colocar em detalhes. Olha só, a reencarnação no Antigo Testamento, lá em Job, diz assim: acabando os dias da minha existência terrestre, né, esperarei, porquanto a ela retornarei de novo, voltarei de novo. Então, esse profeta aqui, há uns 1000 anos antes de Jesus, já falando isso daqui, já falando da reencarnação, que ele voltaria, está instruindo o povo, né, seus, né, seguidores ali, dessa possibilidade de retornar. Outro interessante também,
também está no Antigo Testamento, né? Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Olha aí. Né? Quanto tempo já temos essa informação para a humanidade, né? Ainda quanta dificuldade a gente entender e valorizar nossa encarnação. Está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus também fala de reencarnação? O que vocês acham? Ele confirma esse tema, essa verdade, esse princípio? Olha só, pergunta de Jesus aos discípulos. Olha que interessante, lá em Mateus, né? Que dizem que eu sou? O que vocês, né? O que o povo, né? Ele está perguntando, indagando aos apóstolos, que o povo ali da região diz que quem é Jesus? E que estava rolando no imaginário daquela população da percepção do Cristo. Resposta: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Então, o povo tinha esse conhecimento, né? Tinha já guardada essa verdade, não em detalhes, mas dessa condição que poderia retornar. Então, estavam na dúvida que Cristo poderia ser um dos profetas, né? Elias, Jeremias, outros que tinham já deixado a mensagem, né, do Evangelho, a mensagem de Deus, e estava retornando. E a pergunta dos discípulos a Jesus. Então, os discípulos aprofundam mais um pouco o tema. Por que diz os escribas ser preciso que volte Elias? Nas Escrituras, Elias, né, relata que antes do Messias vir, ele voltaria, não é isso? E aqui os apóstolos perguntam para Jesus. Olha só, Jesus lhes respondeu: eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. De quem que Jesus estava falando? Mas Jesus está confirmando que Elias já tinha voltado, mas só que a comunidade ali não tinha reconhecido. Os fariseus não tinham, né, reconhecido, né? Que os escribas não tinham reconhecido a volta de Elias. Quem que era Elias? A reencarnação dele? De João Batista, né? Aquele que foi o precursor, aquele que anunciou a vinda de Jesus, aquele que fez a propaganda, né? Anunciando a chegada do Cristo, que ele falou, olha, antes dele vir, eu vou voltar. E ele voltou, como João Batista. Ele pregava e falava que Jesus retornaria, estava chegando, já estava, né? Ia aparecer, continuar a tarefa de, né, realmente trazer o evangelho de luz para toda a humanidade, fazer a boa nova. Então ele fez a propaganda do mestre. E Jesus confirma a vinda dele. Os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista, que foi Elias encarnado. Está aí, né? Uma prova, está no Evangelho, Novo Testamento, Jesus dialogando com os apóstolos, comprovando aí a volta, comprovando um caso aí de reencarnação. E o espírito de Elias como João Batista, confirmado por Jesus. E no livro Boa Nova nós temos com mais detalhes, né, com mais riquezas, com mais informações sobre João, sobre o convívio dos dois, né, sobre a sintonia deles dois também no programa do Evangelho. Vale a pena também conhecer, né, estudar no livro Boa Nova, informações de João Batista, de Jesus, com mais detalhes. E olha que interessante, continuando também esse diálogo, Jesus com Nicodemos, um dos doutores da lei da época, né, um dos chefes dos fariseus, um professor dos fariseus, procura Jesus à noite. Então ele se preocupado com a imagem, né, porque tinha uma dificuldade dos fariseus aceitar o Cristo, mas ele, como uma pessoa já um pouco mais, né, interessada em percebendo a mensagem de Jesus, ele procura Jesus durante a noite para tirar algumas dúvidas, né? E olha que interessante também, ó. Jesus responde para ele, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele
Indaga Jesus da questão do reino de Deus, né? Como é que pode acessar o reino de Deus, né? Tendo mais informações do Cristo, Jesus dá essa resposta para ele aqui, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Nicodemos, olha só. Como pode nascer um homem já velho? Como é que pode ser? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Deu uma dificuldade aí para entender esse processo. Jesus fala de nascer de novo e ele fala, como? Para retornar ao ventre da mãe. Como é que é isso? Como é que é esse nascimento? Jesus, novamente, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que é outro entendimento aqui, né? Olha só. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Interpretação da frase de Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Apenas uma existência não é suficiente para que se consiga depurar o Espírito. Então, a informação, a mensagem está no Evangelho, né? A informação do Cristo, confirmando que é preciso que nasce, né? Que a gente retorne novamente, que a gente aprofunde o conhecimento, que a gente aprofunde, né? No campo do amor, da nossa transformação moral. Só assim a gente vai galgando, a gente vai evoluindo, vai acessando novos horizontes, né? Apenas uma existência não é possível. São necessárias sucessivas reencarnações para que, através de diferentes experiências, o espírito progrida e tenha entrado no reino de Deus. Então, a cada vida no planeta, a gente tem uma experiência. Uma hora a gente tem uma profissão, outra encarnação em outra profissão. Uma hora a gente vem, né, de uma forma junto a uma família, outra hora em outra família, né, em outro grupo, pode ser para aprendizado. Reencarna num país, reencarna em outro país. Muitas das vezes experimenta várias situações, né? Outra hora na riqueza, outra hora na pobreza. Tudo isso para compor o conjunto das nossas virtudes para a gente evoluir. A gente vai experimentando e vai crescendo. Então, para cada encarnação, é preciso a gente aproveitar ao máximo, né? E são lições, são oportunidades que Deus favorece para a gente. E que nós também, no mundo espiritual, participamos muitas das vezes desse desenho da nossa encarnação. Ah, eu vou reencarnar assim, né? Tem um mapa, já um planejamento. A gente, muitas das vezes, participou desse projeto. E aqui estamos nós na prática. Será que estamos cumprindo nosso projeto encarnatório? A gente buscar bem a fundo, né, nossa consciência, né? Buscar ler o Evangelho, sintonizar para a gente realmente ver se está certinho, se a gente está conseguindo seguir o programado. Todos nós não estamos aqui na Terra só de passeio aqui, né? Vou reencarnar lá, de boa, ficar lá um tempo, né? Não estamos, a gente tem uma finalidade, tem um programa para a gente, né? Traçado para nós aqui no planeta e é a evolução moral. Nosso crescimento espiritual em primeiro plano. Então, por isso a gente precisa estar atento no nosso planejamento reencarnatório. Renascer da água e do Espírito, quando, né, Jesus refere-se a essa questão da água e do Espírito. A água representando a questão do corpo, né? Na época o pessoal tinha um entendimento que tudo vinha das águas. Desde a formação do corpo físico, tudo o que se tinha na Terra saía das águas. Então ele traz essa informação e também ligando, né, que o corpo, a maior composição do corpo é água, né? Então renascer do corpo, nascer da água e do espírito. E o espírito retomando aí a questão física, a questão da matéria, novamente para uma experiência. Símbolo da natureza material, o corpo físico, né? E o espírito, símbolo da natureza inteligente. Retomando a encarnação, reencarnando, corpo, né? A condição física, para assim o espírito, mais uma vez, ter uma oportunidade de trabalho, de progresso. Muito bem. Significa renascer com o seu corpo e com a sua alma, né? Se mergulhe na carne, no corpo de carne, né? Um processo que é
para o espírito como um mergulho, né? Um corpo denso, que vai requerer de nós um esforço, uma luta constante, um trabalho constante para a gente manter, para a gente se virar aqui no planeta Terra. E com isso tudo, com todas essas situações, né, que nos acomete, favorecer o nosso crescimento espiritual. Aí tem que trabalhar, né, tem que estudar, tem que fazer todas as tarefas aqui que cabem a nós no campo físico e assim buscar o progresso nosso, moral, espiritual, intelectual, continuando nossa jornada. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Jesus estabelece a distinção entre o corpo e o espírito, indicando que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito que é criado por Deus. Também muito interessante essa colocação. O corpo gera outro corpo, mas o espírito é criado por Deus. Veja na família, né? Um exemplo, tem cinco irmãos, todo mundo é igual? Cada um tem uma personalidade, né? Tem um temperamento, tem uma condição de sentimentos, cada um tem sua definição, a sua condição, né, de espírito. Então, aí a gente confirma que realmente, né, o espírito ele vem do Criador, né? E cada um tem sua experiência e sua bagagem. Por mais que reencarne numa família que os pais ofereçam ali as condições de educação, de bagagem para eles praticamente iguais, mas o espírito traz sua evolução, seu conjunto de experiências. E diferencia-se de cada um com sua peculiaridade. Reencarnação e espiritismo, né? O espiritismo veio esclarecer sobre o princípio da pluralidade das existências, desenvolvendo o seu entendimento e colocando ao alcance de todos. Então, esse princípio, né? Essa lei da reencarnação, essa verdade maravilhosa, colocando a gente de par desse conhecimento de que, né, temos várias oportunidades, a gente retorna um pouco para novas experiências, que essa não é a primeira vez que estamos no corpo, que precisamos aproveitar ao máximo da nossa encarnação. Dos efeitos às causas, só a encarnação pode explicar, né? Olha só, de onde viemos? Antes, né, essa diferença de cada um, a condição de cada um de nós. Só identifica que nós não somos espíritos eternos, não fomos criados na hora da criação do corpo, já existimos, né? Para onde iremos? Então, abre nesse leque, esse horizonte, antes do berço, depois dentro do cemitério, a continuidade da vida, né? Da condição espiritual nossa. Por que estamos na Terra? Então, também essa grande, né? Esse entendimento, essa verdade que vem nos preparando para aproveitar aqui no planeta Terra a nossa caminhada. Por que estamos aqui na Terra? Temos que fazer o que aqui, né? Qual que é o nosso objetivo na nossa encarnação? A encarnação explica também as causas das anomalias e aparentes injustiças que a vida apresenta. Quantas diferenças existem aqui no planeta, né? Quanta luta, quantos irmãos já nascem com grandes problemas, com grandes dificuldades. Uns têm uma condição, outros nascem na pobreza, na miséria, outros, né, com deficiência, com vários quadros de dificuldades. Por que essas tantas diferenças? Onde a explicação? Um nasce numa situação, né, de dor e o outro já nasce numa condição já amparado ali materialmente, tem tudo à sua disposição. Por que essas diferenças? A reencarnação está presente na cultura dos povos antigos, né, nos livros sagrados do Antigo Testamento e também sendo confirmado pelos profetas, por Jesus e pelo Espiritismo. Então, são experiências que o Espírito precisa. Quantos que, né, que abusou, às vezes, do poder, abusou da condição que possuía, reencarna em situações dolorosas. Quantos utilizaram, às vezes, da condição física para fazer maldade, né? E aí retorna, às vezes, está em situações de mutilação, de dificuldades ainda grandiosas, para aprender a zelar, a cuidar, a respeitar o próximo.
É lei da natureza, né? Ah, não acredito na reencarnação. Não tem problema, é uma lei, né? A gente vai, né? Estamos passando por reencarnação, todo mundo participa dessa lei. Estando aqui no planeta Terra, nós estamos fazendo parte, né? A gente participa dessa lei. Somos, né, convidados a reencarnar para essas experiências, para o nosso crescimento. E somos, né, direcionados a esse projeto, porque faz parte do planeta, é uma lei da natureza, né? Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Então é bom a gente, né, estudar, compreender, né, sobre a reencarnação, aproveitar a nossa encarnação ao máximo, para a gente lá, continuar essa evolução. E aqui mais um caso, nós falamos do caso da reencarnação de João, né? De Elias como João Batista, aqui mais um caso também de reencarnação, mais uma lembrança. E está lá no livro há 2000 anos, e depois no livro também, né, 50 anos depois, que é do personagem, né? De Públio Lentulus, né? Olha só, um destacado exemplo da lei reencarnatória. Públio Lentulus Cornelius, senador romano. Senador romano, na época, né, mais ou menos na mesma época que Cristo esteve na Terra, né, na sua passagem, na sua caminhada aqui na Terra, na sua aparição aqui na Terra, na sua materialização. Este senador, com todo o poderio, né, de Roma, todas as condições de mando, de bens materiais que ele tinha, de comando, viveu uma existência, né, de lutas, né, na condição de senador, teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Depois, ele, na próxima encarnação, ele vem como Nestório, escravo grego, que é o nosso querido Emmanuel, né? O anjo da guarda de Chico Xavier, o espírito amigo que conduziu as tarefas junto ao Chico, junto à psicografia, ao Evangelho aqui no Brasil, né? A doutrina espírita. Então, aí, ó, 2 encarnações de Públio Lentulus. Quem depois quiser informações melhores sobre as obras, né? No livro há 2000 anos, Psicografia de Chico Xavier, pelo Emmanuel, o Espírito Emmanuel, retratando, trazendo nesta obra a experiência de vida nessa encarnação que ele teve, como senador, e depois, no livro 50 anos depois, ele novamente como escravo Nestor. Olha só, numa encarnação como senador de Roma, e na próxima encarnação como um escravo grego. Escravo super inteligente, conhecia tudo de Roma. O pessoal, né, geralmente contratava, os romanos da época contratavam os escravos, né, gregos para educar seus filhos. E Emmanuel, como na história como Emmanuel reencarnado, né, era um desses escravos nessa época e auxiliava na educação dos filhos de outros romanos. E ele tinha toda essa bagagem já de Roma, porque ele tinha sido senador em várias encarnações, algumas outras encarnações também, estava no poder, comando de Roma, e ele retorna como escravo nessa encarnação. Então, aí temos 2 exemplos, 2 encarnações desse espírito, para a gente, né, mais ainda confirmar essa grande verdade da reencarnação. E nós, nessa época do Cristo, estávamos onde? O que nós estávamos fazendo na época de Jesus, né? Aqui nessa passagem, Emmanuel era um senador romano, teve um momento de conversar com Jesus. Jesus convidou ele para segui-lo, para buscar o evangelho. Ele, a princípio, falou que aquela hora não dava, que ele tinha grandes atribuições de Roma, né, do imperador, não dava para seguir um carpinteiro, mas depois ele vai refletir no final da encarnação, ele começa a mudar seu coraçãozinho e já reconhece o Cristo. Depois, na próxima, ele já vem mais trabalhado no campo do evangelho, e depois ele vai só aprofundando, né? Então, nessa época, ele estava nessa situação. E nós? Estava jogando pedra em Jesus? Pedindo para crucificá-lo? Então, a importância da gente, né, estar refletindo a nossa encarnação, e que, né, estudando nossas tendências, falando o que eu fui na encarnação passada. Eu não tenho essa informação, mas se a gente estudar com detalhe as nossas tendências, a gente vai ter aí já um diagnóstico de que nós fizemos na encarnação passada. Só fazer um estudo, né? Então, atenção nas nossas tendências, a gente já percebe.
Avancemos então. Reencarnação, bênção divina. Cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporais, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha que interessante, uma bênção divina, uma oportunidade maravilhosa que é a nossa encarnação. A gente aproveitar todos os instantes, né? Essa bênção que é a gente ter um corpo físico nesse planeta para a nossa evolução. Então, é a oportunidade. Muitos irmãos estão aguardando essa oportunidade. Muitos estão no mundo espiritual aguardando a oportunidade para reencarnar. E nós já estamos encarnados. Já estamos no corpo com essas oportunidades que a gente já tem de crescimento. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João. Então, nós estamos aqui para quê? Para frutificar no bem, né? Aproveitar nossa encarnação na realização do bem, no trabalho da caridade, né? Do amor ao próximo, fazer valer a nossa encarnação. Não vamos deixar passar em branco, não. Chegar ao final da encarnação e falar assim, puxa vida, podia ter aproveitado mais um pouco, e aí? Vamos aproveitar agora, né? Enquanto a gente tem tempo. A gente não sabe que data que está o nosso bilhetinho lá de volta, né? Nós sabemos que tem uma passagem já comprada, só que não sabe o dia e a hora. Então, vamos trabalhar, aproveitar, né? Cada instante, buscar a nossa transformação moral, né? Buscar o campo do amor, do bem, a realização no campo da caridade e seguir o exemplo de Jesus. Então, nós vamos, né? Preparar para o passe. Quem está nos acompanhando pelo YouTube tem um passe à distância, né? Quem está conosco tem um passe presencial. Vamos fazer uma prece. Preparando esse instante, agradecendo a Jesus, esse momento importante em nossa encarnação, do estudo do Evangelho, da lição de Jesus em nosso coração, possa essas sementinhas fazer brotar em nosso coração amor, a paz, a alegria, confiança no auxílio maior, possamos perseverar no bem, na paz, na alegria, assim. E assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você,
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.